Eu matei o meu irmão com as minhas próprias mãos, não com um tiro ou uma faca, mas com palavras que ele nunca imaginou que eu guardasse como veneno. Naquele branco de Natal, sob o sol de Lisboa que entrava pelas janelas do nosso apartamento no Chiado, ele ergueu o copo e disse a verdade que nos unia e nos separava: o nosso pai não era quem pensávamos. E eu, que sempre fui o irmão mais novo, o invisível, o que limpava as merdas dos outros, jurei que aquela seria a última mentira que ele contaria. O sangue que correu não foi vermelho, mas o das nossas raízes portuguesas, enraizadas na traição e na fome de justiça que devora a alma como um fado cantado no escuro. O ar cheirava a canela e a mar, porque em Portugal, mesmo no inverno, o Tejo traz sempre o sal da vingança. Eu via os olhos dela, da minha mãe, com as rugas como sulcos de vinhas antigas no Douro, fixarem-se no copo dele, e soube que o mundo acabara ali, num brinde que soou como um tiro no silêncio da família. Lisboa acordava devagar naquela manhã de dezembro, como se o próprio sol hesitasse em tocar as pedras gastas do Chiado. Eu estava na cozinha do nosso apartamento, um espaço apertado mas cheio de memórias, com azulejos azuis que recordavam as igrejas de Sintra e uma janela que dava para a rua Garrete, onde os transeuntes apressados carregavam sacos de compras natalícias. O cheiro do café forte, daqueles que queimam a língua e acordam a alma, misturava-se com o aroma do bacalhau desfiado que eu preparava para o brunch. Era tradição nossa, essa refeição que esticava o pequeno almoço até ao almoço, um ritual que o meu irmão insistia em chamar de brunch de Natal, copiando os americanos mas com o twist português, vinho verde gelado e pastéis de nata quentes, daqueles que derretem na boca como segredos mal guardados. Eu era o António, o mais novo dos 2 filhos da família Oliveira. Aos 35 anos, ainda vivia ali, no terceiro andar de um prédio que rangia como as tábuas de um barco antigo no Tejo. O meu irmão, o João, tinha 42, era o advogado bem-sucedido, com fato cinzento e gravata que gritava poder, o tipo que frequentava os tribunais de Lisboa como se fossem o seu palco pessoal. Ele chegara na véspera, de carro desde o Porto, onde construíra a sua vida de aparências, mulher, 2 filhos, uma casa em Foz com vista para o Atlântico. Mas voltava sempre para o Natal, como um pássaro que regressa ao ninho para sujar as penas. A nossa mãe, a Dona Maria, já estava de pé desde as 5, como sempre. Ela era o coração da casa, uma mulher de 68 anos com mãos calejadas de anos a costurar em fábricas têxteis de Vila Nova de Gaia, agora reformada mas ainda a tricotar cachecóis para os netos. Os seus olhos castanhos, iguais aos meus, carregavam o peso de uma vida de silêncios. O nosso pai morrera há 10 anos, um enfarte silencioso enquanto pescava no rio, deixando-nos com dívidas e uma pilha de faturas que o João pagara com o seu primeiro salário gordo de advogado. Desde então, éramos nós 3, eu, o professor de História numa escola secundária em Alfama, ganhando o suficiente para sobreviver mas não para sonhar, o João, o herói, e a mãe, a âncora que nos mantinha a flutuar. Mas naquela manhã, algo no ar parecia mais pesado que o habitual. Talvez fosse o vento de este que soprava do Alentejo, trazendo poeira e promessas de tempestade. Ou talvez fosse o telefonema que eu recebera na noite anterior, anónimo, de uma voz rouca que sussurrara: pergunta ao teu irmão sobre o testamento do pai. Ele sabe mais do que diz. Desliguei, o coração a martelar como o sino da sé de Lisboa ao meio-dia. Testamento. O pai não deixara nada além de uma casa velha e um barco furado. Mas a semente da dúvida plantara-se, e eu, que sempre confiara no João como no pão diário, comecei a questionar. Enquanto desfio o bacalhau, os dedos tremiam ligeiramente. Lembrei-me das noites em que éramos miúdos, no quarto partilhado, o João a contar-me histórias de heróis lusos, Vasco da Gama, o infante de Henrique, enquanto eu ouvia, olhos arregalados, sonhando em ser como ele. Ele era o forte, o que defendia os fracos na escola, eu, o magro, o que lia livros escondido debaixo dos lençóis com uma lanterna. Mas os anos mudam as marés, e o Tejo ensina que nada é eterno. O João casara-se com a Sofia, uma loira de Coimbra que trabalhava em bancos, e os filhos deles, o Pedro e a Ana, eram como bonecos perfeitos, educados em colégios privados. Eu, solteiro, com uma namorada ocasional que fugia quando via as minhas noites passadas a corrigir testes em vez de dançar fado. A campainha tocou, e a mãe abriu a porta com um grito de alegria. João. Meus meninos juntos outra vez. Ele entrou, abraçando-a com força, o casaco de lã a cheirar a perfume caro e a estrada molhada. Atrás dele, a Sofia, elegante num vestido vermelho que contrastava com a palidez do inverno, e as crianças, carregando embrulhos com laços dourados. Tio António.
O Pedro correu para mim, os braços abertos, e eu ajoelhei-me, sentindo o aperto no peito. Eles eram inocentes, alheios às correntes que nos puxavam para o fundo. O Brans armou-se na sala de jantar, uma mesa improvisada com toalha de linho bordada pela mãe. Pastéis de nata fumegantes, queijo da serra, azeitonas pretas de Trás-os-Montes, e o vinho verde que o João trouxera de uma adega no Minho. Rimos das histórias antigas, a vez em que o pai nos levara a pescar e o João vomitara no barco, mas os meus olhos não largavam o telemóvel no bolso. Quem ligara? Porquê agora? A meio da refeição, enquanto a Sofia contava sobre o colégio das crianças, o João ergueu o copo. O sol batia no cristal, refratando luzes como facas. Um brinde à família, disse ele, a voz grave como o sino de um tribunal. Às raízes que nos unem, mesmo quando o solo é infértil. Os olhares viraram-se para ele, expectantes. E então, com um sorriso que não chegava aos olhos, acrescentou, e ao segredo que o pai levou para a tumba. Mas que eu descobri. O nosso pai não era o pescador humilde que conhecíamos. Ele era um ladrão, um vigarista que roubou uma fortuna a um sócio nos anos 80, durante a Revolução. E o testamento? Não existe, porque eu queimei para proteger-nos. Mas agora, com a minha carreira em risco, tenho de confessar, usei parte desse dinheiro para subir. Desculpem, mas era necessário. O silêncio caiu como uma rede no Tejo, sufocando-nos. A mãe largou o garfo, os olhos vidrados em lágrimas que não caíam. A Sofia engasgou-se com o vinho, e as crianças olharam confusas. Eu senti o mundo rachar como o azulejo sob os pés. O João, o meu herói, o ladrão da nossa herança. E o telefonema? Provavelmente um inimigo dele, a semear discórdia. Mas o dano estava feito. Naquele brinde, ele não só confessara, destruíra-nos. A família Oliveira, outrora unida como as muralhas de Óbidos, desmoronara num instante. Levantei-me devagar, o copo ainda na mão, e disse, com uma calma que me surpreendeu, obrigado pelo brinde, irmão. Mas o Natal é tempo de dar, não de roubar almas. Saí para a varanda, o ar frio a morder a pele, e jurei, ele pagaria. Não com dinheiro, mas com o que mais doía, a solidão que ele me ensinara a suportar, agora virada contra ele. Os dias seguintes foram um nevoeiro. A mãe fechou-se no quarto, recusando comida, murmurando orações à Senhora de Fátima. A Sofia levou as crianças de volta ao Porto, prometendo divórcio se o João não se explicasse. Ele ficou, tentando consertar, com chamadas para advogados e promessas vazias. Foi um erro, António. O pai devia-me isso, disse ele uma noite, enquanto bebíamos gin tónico na varanda, o chiado iluminado pelas luzes de Natal. Ele roubou-me a infância, trabalhando para um patrão que nos explorava. Eu só equilibrei as contas. Eu ouvia, mas a raiva crescia como era nas paredes de Alfama. Pesquisei no meu computador antigo, na biblioteca da escola, folheando jornais microfilmados dos anos 80. A Revolução do 25 de Abril deixara Portugal em caos, com fortunas perdidas e ganhas nas sombras. Encontrei menções vagas, um pescador chamado Manuel Oliveira, acusado de fraude num negócio de importações de vinho do Alentejo. Nada concreto, mas o suficiente para crer. O pai, o homem que me ensinara a atar anzóis e a respeitar o mar, um ladrão. Ou o João mentia para se justificar. Decidi confrontá-lo. Numa tarde chuvosa, levei-o a um café no Bairro Alto, daqueles com mesas de mármore e ecos de fado. Mostra-me as provas, exigi, a voz baixa para não atrair olhares. Ele hesitou, depois puxou um envelope amarelado do casaco. Dentro, papéis fotocopiados, um contrato rasgado, assinaturas falsificadas, e uma carta do pai ao sócio, confessando o roubo mas prometendo devolver. Vês? Ele era fraco. Eu tornei-me forte por nós. Forte. Ele destruíra a mãe, que agora mal saía da cama, os olhos vazios como o mar em calmaria. E eu, que sempre fora o ombro, sentia o peso dobrar-me. Naquela noite, sozinho no apartamento, escrevi uma carta anónima para o escritório dele no Porto. O segredo do pai não é o único. O que farás quando a Sofia souber da tua amante em Lisboa? Mentira. Não inteiramente. Eu vira uma vez, com uma morena num hotel em Alcântara. Pequena vingança, mas o gosto era amargo como o vinho do Douro.
O Natal passou num borrão de luzes piscantes e silêncios opressivos. A mãe tentou sorrir para os vizinhos, mas o brinde ecoava na casa como um fantasma. O João partiu no dia 27, prometendo voltar para consertar tudo. Mas eu sabia, nada se conserta quando o veneno entra no sangue. Comecei a planear, devagar, como um professor a traçar uma lição. Primeiro, contactar o sócio do pai, agora um velho em Setúbal. Encontrei-o através de registros públicos, um tal Sr. Mendes, viúvo, a viver num apartamento modesto perto do Sado. Marquei uma reunião, dizendo ser filho do Manuel, em busca de closure. O comboio para Setúbal balançava como os meus pensamentos. O rio brilhava ao sol fraco, gaivotas gritando como acusações. O Sr. Mendes era um homem encarquilhado, com mãos trêmulas e olhos que ainda ardiam de raiva. O teu pai. Ele levou tudo. O negócio de vinhos, a herança da minha família. 10.000 contos, na época, uma fortuna. Eu perdoei por causa da tua mãe, uma santa. Mas o teu irmão? Ele veio ter comigo há anos, oferecendo dinheiro para calar a boca. Disse que era para proteger a família. O choque foi como um murro. O João não só herdara o segredo, extorquira-o. Voltei a Lisboa com uma fúria fria, calculada. Agora, o plano tomava forma. Não seria violência física, isso era para os fracos. Seria psicológico, uma dissecação lenta da alma dele, como um cirurgião a abrir veias com bisturi de palavras e mentiras. Comecei por anónimos, cartas para a Sofia, descrevendo a amante, e-mails para colegas do escritório, insinuando fraudes. Cada uma era um corte, pequeno mas preciso. Mas o verdadeiro golpe viria no ano novo, quando ele regressasse para uma reconciliação familiar. Eu prepararia o terreno, convidando-o para uma ceia só nossa, na casa do pai em Cascais, agora minha. Lá, sob as estrelas do Atlântico, revelaria tudo. Não o segredo do pai, mas o dele, como usar o dinheiro roubado não só para subir, mas para me roubar a mim, uma herança que o pai me deixara em segredo, um terreno no Alentejo, vendido por ele para pagar dívidas. Como eu soube. O Sr. Mendes contara, num sussurro, o teu pai escreveu no testamento, metade para cada. Mas o João alterou, queimou o original. Traição dupla. O irmão que o idolatrara era um abutre, a bicar os ossos da família. Enquanto o relógio marcava as horas para o confronto, eu caminhava pelas ruas de Lisboa, o fado de Amália a ecoar nos altifalantes das rádios, estrangeira, semeador. Sim, eu semearia. E colheria a ruína dele, pedaço a pedaço. O Tejo corria preguiçoso sob a ponte 25 de abril naquela tarde de janeiro, as águas cinzentas refletindo o céu carregado de nuvens que prometiam chuva. Eu estava no cais das colunas, o mesmo onde o pai me levara pela primeira vez a pescar, com uma cana velha e isco de minhocas. Paciência, António, dissera ele, a voz rouca de cigarros e mar. O peixe vem quando menos esperas, mas a isca tem de ser certa. Agora, aos 35, eu via a lição de outra forma. A vingança era uma pesca longa, com anzóis escondidos em sorrisos. Desde o Brange, a casa no Chiado tornara-se um túmulo vivo. A mãe saía só para a missa na igreja de São Roque, voltando com o rosário entre os dedos e o olhar distante, como se rezasse não por perdão, mas por esquecimento. Ele era o nosso João, murmurava ela às vezes, enquanto eu lhe servia sopa de couve com chouriço, o prato que o pai adorava. Como pôde? Eu não respondia, em vez disso, abraçava-a, sentindo os ossos frágeis sob a blusa de lã, e jurava em silêncio que o João pagaria pelo veneno que instara nela. O meu trabalho na escola em Alfama era uma distração bem-vinda. As crianças, com os seus uniformes azuis e perguntas incessantes sobre a história de Portugal, professor, por que razão o Marquês de Pombal reconstruiu Lisboa após o terremoto? Ancoravam-me à realidade. Eu respondia com mapas e anedotas, mas à noite, no meu quarto apertado, o plano fervia. Escrevi mais cartas, uma para o decano do escritório do João no Porto, descrevendo como ele usara fundos de clientes para cobrir o segredo do pai. Nada comprovado, mas o suficiente para semear dúvida. Outra para a amante, a Morena de Alcântara, encontrei o nome dela num talão de hotel que ele deixara cair na varanda, avisando que a Sofia sabia tudo. Ele usa-te como usou a família, escrevi, com caligrafia disfarçada. O João ligava todos os dias, a voz tensa como uma corda de viola. António, precisamos de falar.
A Sofia está furiosa, ameaçou levar as crianças. Diz que eu minto sobre tudo. Eu ouvia, fingindo empatia: vem cá, irmão. Vamos resolver como homens, com um copo de porto e a verdade toda. Ele aceitou, marcando para o fim de semana. Mas eu preparava o terreno. Liguei para o Sr. Mendes novamente, pedindo mais detalhes. O terreno no Alentejo. Era teu, rapaz. Vinhas antigas, perto de Évora, valia uma fortuna agora com o turismo. O teu irmão vendeu-o a um especulador por metade do preço, para tapar buracos na sua carreira. O roubo era palpável, como o sal no ar do Tejo. O pai, em segredo, deixara-me aquilo como compensação pela minha fraqueza, como ele chamava a minha paixão pelos livros em vez do mar. Para ti construir algo sólido, filho, ler eu na carta que o Sr. Mendes me entregara, amarelada pelo tempo. O João roubara-me o futuro, e agora eu roubá-lo e eu dele. Na sexta-feira, ele chegou de comboio, o rosto magro, os olhos fundos como poços. Abraçámo-nos na estação do Rocio, o cheiro a diesel misturado com o dele, a colónia cara agora azeda de suor. Obrigado por me receberes, António. Eu errei. Mas era pelo bem de todos. Levei-o para um táxi até Cascais, a casa do pai, uma vivenda modesta com jardim de bougainvillias e vista para o oceano, que eu mantinha como podia. Lá, sob o céu que escurecia, servimos jantares, sardinhas assadas na brasa, salada de tomate com orgãos, e vinho tinto de uma garrafeira que o pai escondera. Falámos horas, o fogo crepitando na lareira. Ele confessou mais, o roubo do pai fora real, um desespero pós-revolução, quando as fábricas fecharam e a família passara fome. Eu descobri os papéis aos 20, quando ele adoeceu. Usei o dinheiro para a faculdade de Direito, para nos tirar da miséria. Mas omitiu o terreno. Eu fingi perdoar, erguendo o copo, à família, João. Que o mar nos lava as culpas. Bebemos, e ele relaxou, contando piadas sobre clientes corruptos no tribunal. Naquela noite, enquanto ele dormia no quarto do pai, eu entrei no escritório improvisado e acedi ao seu portátil. A password era o aniversário da mãe, previsível como ele. Encontrei e-mails, negociações com o especulador do Alentejo, transferências bancárias, e pior, provas de que ele chantageara o Sr. Mendes para silêncio, ameaçando exumar o passado do pai. Copiei tudo para um pendrive, o coração a galopar como um cavalo selvagem nas planícies alentejanas. No dia seguinte, caminhámos na praia de Cascais, o vento atlântico a chicotear as ondas. Lembras-te quando o pai nos ensinava a nadar aqui? Perguntei. Ele riu, nostálgico. Sim, tu afogaste-me uma vez, maroto. Parei, o cascalho a ranger sob os sapatos. E tu? Afogaste-me o futuro, vendendo o que era meu. Os olhos dele arregalaram-se. Mostrei-lhe a cópia da carta do pai, impressa na noite anterior. O testamento falava de metade para mim. O terreno. Tu queimaste isso. Ele empalideceu, o mar atrás dele rugindo como acusação. António, ouve. Era para te proteger. Tu não ias gerir aquilo, és professor, não empresário. A desculpa era fraca como espuma. Gritei então, a voz perdida no vento, proteger. Roubaram uma herança para o teu ego. E a mãe? Ela definha por tua causa. Ele tentou abraçar-me, mas eu recuei, o punho cerrado. Vais pagar, João? Não com dinheiro, mas com o que mais dói, a tua fachada perfeita. Regressámos em silêncio, o carro a devorar a autoestrada como a minha raiva. Deixei no comboio para o Porto, com um abraço falso. Pensa no que disseste, murmurou ele. Eu pensarei no que fizeste, respondi. De volta a Lisboa, enviei os ficheiros anonimamente para o decano do escritório dele, com uma nota: pergunta ao seu advogado estrela sobre heranças roubadas. Dias depois, o João ligou em pânico: o que raio fizeste? Estão a investigar-me. Fingi surpresa, eu? Devem ser fantasmas do passado. Mas interiormente, exultava. A primeira onda batera, agora, a maré alta. A mãe notou a mudança em mim. Estás diferente, filho. Mais duro. Abracei-a, sentindo o cheiro a lavanda do seu sabonete. Só protejo o que resta, mãe.
Ela não insistiu, mas os seus olhos, outrora doces, agora carregavam uma sombra de aprovação. Em Portugal, a família é sagrada, mas a traição é punida com o silêncio eterno. O plano evoluía. Contactei um jornalista amigo da escola, o Miguel, que escrevia para o Público sobre corrupção pós 25 de Abril. Dei-lhe dicas anónimas sobre o caso do pai, ligando ao João sem nomes diretos. Um advogado proeminente no Porto, herdeiro de um vigarista. Ele mordeu o isco, publicando um artigo vago mas incisivo. O João ligou furioso: és tu, não és? Para de me destruir. Destruir? Tu começaste no Brange, respondi friamente. Enquanto isso, a minha vida prosseguia, aulas sobre o Estado Novo, pausas para café no Terreiro do Paço, onde os turistas fotografavam o arco triunfal alheios às nossas dores. Encontrei uma mulher, a Inês, uma ceramista de Belém, com mãos fortes e riso que soava a sinos. Contava-lhe pedaços, não tudo, e ela ouvia, os olhos verdes fixos nos meus. A vingança come a alma, António, disse ela uma noite, enquanto moldávamos argila no seu ateliê. Então deixa-me ser devorado, respondi, beijando-a com urgência. Mas o João contra-atacava. Mandou um investigador particular, um tipo magro de fato barato, que me seguiu pelas ruas de Alfama. Apanhei-o numa tasca, confrontando-o com uma cerveja na mão. Diz ao teu patrão que o mar devolve tudo, mais cedo ou mais tarde. Ele fugiu, mas o aviso chegara. O clímax aproximava-se com a Páscoa, quando as famílias se reúnem em procissões. Convidei-o para Cascais novamente, prometendo paz. Vem, irmão. Vamos queimar os demónios juntos. Ele aceitou, desesperado. Eu preparei a casa, fotos do pai espalhadas, a carta do testamento no centro da mesa, e um gravador escondido para captar as confissões. Quando ele chegou, o sol poente tingia o Atlântico de sangue. Eu vim render-me, disse ele, as mãos tremendo. O escritório suspendeu-me. A Sofia foi-se embora com as crianças. Sirvo-lhe vinho, sentamo-nos. Conta tudo, João. Do princípio. E ele contou, o roubo do pai, o dinheiro usado na carreira, a queima do testamento, a chantagem ao Mendes. Gravei cada palavra, o fado da rádio ao fundo como trilha sonora. No fim, ergui o copo como ele no Brange, à verdade, irmão. Que ela te liberte. Bebi, mas ele não. Os olhos dele suplicavam perdão. O que queres de mim? Nada. Só que sofras como nós. Desliguei o gravador, e parti para Lisboa, deixando-o sozinho com os fantasmas. O Douro estendia-se como uma serpente de prata sob o sol de abril, as encostas de vinhas esculpidas em terraços que desafiavam a gravidade, como se Portugal inteiro se inclinasse para honrar o vinho que nos definia. Eu viajara para o norte num autocarro poeirento, fugindo do bulício de Lisboa por uns dias, para visitar a avó paterna em Pinhão, a terra onde o pai nascera. Aos 92 anos, ela era uma matriarca enrugada, com pele como casca de sobreiro e olhos que ainda brilhavam com histórias de colheitas antigas. António, meu neto, dissera ela ao abraçar-me, o cheiro a uvas fermentadas na sua saia. O que te traz aqui, com essa cara de quem viu o diabo? Contei-lhe tudo, ou quase, o brinde do João, o segredo do pai, o roubo do terreno. Ela ouviu em silêncio, remexendo um copo de vinho do Porto nas mãos trêmulas. O teu pai era um homem bom, mas fraco. A revolução comeu muitos assim. Ele roubou para nos alimentar, mas o João... o João é como o rio, corre rápido, mas arrasta lama. Revelou-me mais, o pai confessara a ela o roubo numa carta, anos antes de morrer, pedindo perdão. Queimei-a, como ele pediu. Mas o testamento, isso era sagrado. Metade para ti, para que aprendesses a plantar raízes. Saí dali com o coração mais pesado, mas a determinação afiada como uma foice de vindima. O autocarro para o Porto balançava nas curvas, e eu planeava o próximo passo. O gravador da confissão em Cascais era ouro, vozes claras, detalhes sórdidos. Copiei-o para um servidor anónimo, preparando o envio para a imprensa e para a ordem dos advogados. Mas não ainda, a vingança era um vinho que precisava de envelhecer. De volta a Lisboa, a Inês esperava-me no ateliê em Belém, as mãos sujas de argila vermelha. Faltaste-me, disse ela, com um sorriso que cortava a dor. Fizemos amor ali,
entre panelas e fornos, os corpos suados como terra molhada após a chuva. Depois, deitados no chão frio, contei-lhe sobre o Douro. A família é como o vinho, amargo se apodrece. Ela traçou o meu peito com o dedo, e tu? Estás a apodrecer com isso? Hesitei. A raiva era o meu combustível, mas o amor dela era a chama que me aquecia. Talvez. Mas ele merece. O João, enquanto isso, afundava-se. Ligava menos, mas quando o fazia, a voz era um sussurro quebrado. António, por amor de Deus, para. Perdi o emprego, a casa está em asta pública. A mãe. Ela não me atende. Eu ria por dentro, imaginando no apartamento vazio em Foz, com as vistas para o mar agora como prisioneiras. Reza, irmão. Como a mãe ensinou. Desligava, e continuava. Enviei o áudio ao Miguel, o jornalista, com instruções: publique anonimamente, foque no advogado corrupto. O artigo saiu no Público uma semana depois. Herdeiro de vigarista dos anos 80 enfrenta acusações de fraude familiar. Sem nomes, mas as fotos de arquivo do João no tribunal eram inconfundíveis. O escândalo rebentou como uma rolha de champanhe, rádios, televisões, até o Jornal de Notícias, no Porto. A Sofia deu uma entrevista velada, lágrimas nos olhos, traído pela família que amava. O João apareceu à minha porta numa noite de maio, torrencial, o cabelo colado à testa, o fato amarrotado. És um monstro, cuspiu ele, empurrando-me contra a parede. Lutei, os punhos a voar como em brigas de miúdos, mas eu era mais forte agora, nutrido pela raiva. Derrubei no chão do hall, o azulejo frio sob ele. Monstro! Tu criaste isto no Branch. Destruíste-nos por ego. Ele chorou então, um choro gutural, como o uivo do vento no Douro. Eu só queria ser o melhor. Para compensar o pai. Deixei-o lá, encolhido, e tranquei a porta. Naquela noite, sonhei com o pai, ele no barco, a sorrir, mas com sangue nas mãos. Acordei suado, questionando. Era justiça ou ódio? A Inês, ao telefone, acalmou-me: vinga-te, mas não te percas. O verão chegou quente, como um fado apaixonado. A mãe melhorava devagar, plantando tomates no varão, os frutos vermelhos como corações expostos. O João ligou, disse ela um dia. Quer ver-me? Deixei-a ir, ao Porto, supervisionando de longe. Eles encontraram-se num café na Ribeira, e ela voltou com os olhos inchados mas serenos. Ele pediu perdão. Mas o mal está feito. Eu assenti, mas por dentro, o plano final formava-se: expor o João publicamente, num evento que ele valorizava, o jantar de gala da Ordem dos Advogados, em Lisboa. Infiltrei-me como convidado, usando contactos da escola. O salão no Hotel Ritz era opulento, com lustres de cristal e gravatas de seda. O João estava lá, tentando salvar a carreira com discursos vazios. Esperei o momento do brinde, o microfone na mão de um orador. Liguei o áudio pelo meu telemóvel, ligado a um altifalante escondido, a confissão dele ecoou: eu queimei o testamento. Usei o dinheiro roubado. Gritos, olhares chocados. O João congelou, o copo a cair, estilhaçando-se como a nossa infância. Ele olhou para mim, através da multidão, os olhos cheios de ódio e súplica. Eu sorri, erguendo o meu copo em silêncio. O escândalo consumiu-o, desbaratamento da ordem, processos judiciais, a Sofia a ganhar a custódia total. Ele fugiu para o Alentejo, ironicamente, para o terreno que roubara, agora em ruínas. Mas a vitória era vazia. A mãe adoeceu de novo, um cancro que o stress acelerara. Cuidei dela no Hospital de Santa Maria, as noites em claro a velar o seu sono. Perdoa-o, António, sussurrou ela uma vez. O ódio é pior que o roubo. Chorei então, o primeiro choro real desde o Branch. Talvez ela tivesse razão. O outono trouxe folhas caídas como confissões. A Inês mudou-se para o Chiado, o ateliê dela agora parte da nossa vida. O João escreveu uma carta: acabei. Vive, irmão. Queimei-a, como ele queimara o testamento. Óbidos erguia-se como uma joia medieval no horizonte de setembro, as muralhas brancas a circundarem segredos tão antigos quanto o reino de Dedinis. Eu levara a Inês lá,
num fim de semana roubado ao caos da vida, para fugir das sombras que ainda me perseguiam. O carro subia a estrada sinuosa, o cheiro a pinheiros e mar a invadir pelas janelas abertas. Por que aqui? Perguntara ela, a mão na minha coxa. Porque as muralhas protegem, mas também aprisionam, respondi, pensando no João, agora um fantasma no Alentejo, a trabalhar como vindimador anónimo, longe das luzes do Porto. A viagem era uma pausa necessária. Após o escândalo no Ritz, a minha vida mudara. A escola elogiara a minha integridade, ironia, pois eu fora o arquiteto da ruína dele. A mãe estabilizara, o cancro em remissão graças a tratamentos que eu pagara com o adiantamento de um livro que escrevia, uma memória disfarçada sobre traições familiares em Portugal pós-revolução. Vendera os direitos a uma editora em Lisboa, o suficiente para comprar de volta parte do terreno no Alentejo, agora um pequeno vinhedo que plantava com as minhas mãos. Mas o sono não vinha fácil. Sonhava com o brinde, o copo erguido como uma espada. Acordava com o coração acelerado, o Tejo lá fora a murmurar absolvições. A Inês ajudava, as noites nos lençóis dela a curar feridas que o João abrira. Ama-me inteiro, com as cicatrizes, pedia eu. Ela ria, cicatrizes fazem os homens, como o vinho faz Portugal. Em Óbidos, passeámos pelas ruas empedradas, provando ginginha em copos de chocolate, visitando a livraria medieval que cheirava a papel antigo. Sentámo-nos numa esplanada dentro das muralhas, o sol a filtrar através de folhas de laranjeira. Conta-me do teu irmão, pediu ela, os olhos verdes fixos nos meus. Hesitei, mas as palavras saíram, o pai, o roubo, o testamento queimado, o áudio que o destruíra. Eu pensei que era justiça. Mas agora sinto-me vazio, como se tivesse matado uma parte de mim. Ela pegou na minha mão, a vingança é um espelho. Vês o outro, mas cortas-te a ti. Naquela noite, no quarto de uma pousada com vista para as muralhas, fizemos amor devagar, os corpos entrelaçados como videiras. Pela primeira vez, não pensei no João, pensei no futuro, casar com ela, talvez um filho, vinhas no Alentejo. Mas o passado não perdoa. Uma carta chegou pelo correio, céu do Alentejo, caligrafia trêmula do João. António, estou a morrer. Cancro no pulmão, dos cigarros do pai. Vem ver-me. Não por perdão, mas por verdade. O papel tremeu na minha mão. Cancro. Como a mãe. O destino, cruel como um fado de Maria Severa, virava o jogo. Discuti com a Inês, vai. Fecha o ciclo. Parti no dia seguinte, o comboio para Évora a atravessar planícies douradas de trigo. O terreno era agora meu, mas via as ruínas da casa que o especulador construíra, um esqueleto de betão abandonado. O João vivia numa cabana próxima, magro como um espantalho, a tosse a rasgar o silêncio. Ele abriu a porta, os olhos fundos. Entrei, irmão. Sentámo-nos à mesa tosca, um jarro de vinho tinto entre nós. Eu sabia que virias, disse ele, servindo. O áudio. Foi o fim. Perdi tudo, carreira, família, dignidade. Ouvi, a raiva antiga a borbulhar, mas misturada com pena. Por que o brinde? Por que destruir-nos publicamente? Ele tossiu, o lenço manchado de sangue. Arrogância. Bebira demais, e o segredo pesava. Pensei que confessar nos unisse, como nos filmes. Mas errei. E tu? Tu foste implacável. Admitiu mais, a amante era real, mas passageira, o roubo do terreno, um erro de juventude. Vendei para pagar a tua faculdade, António. Metade foi para ti, anônima. O choque foi como um terremoto de 1755. Mentira. Mas ele mostrou recibos velhos, transferências para a minha conta estudantil. Não querias saber, orgulhoso. Eu cuidei. A raiva virou confusão. Tinha eu vingado um fantasma. Ficámos dias ali, a cuidar dele como ele nunca cuidara de si. Limpava-lhe o suor, contava histórias do chiado. Lembra-te da mãe a cantar fado na cozinha. Ele ria fraco, sim, e tu a dançar mal. No terceiro dia, o padre de Évora veio, ungiu, perdoa-me, António, sussurrou ele. Eu perdoo, menti, mas o coração apertou. Ele morreu ao amanhecer,
o sol a nascer sobre as vinhas como uma bênção tardia. Enterrei-o ao lado do pai em Lisboa, a mãe a chorar baixinho. Os irmãos deviam proteger-se, disse ela. Assenti, mas o vazio crescia. De volta ao Alentejo, plantei novas videiras no terreno, as raízes a mergulharem na terra traída. A Inês juntou-se a mim, as mãos na minha cintura, agora, constrói. O livro saiu, best-seller modesto, contando a história sem nomes. Recebi cartas, salvou-me da minha família, escreveu um leitor. Mas à noite, no escuro, ouvia o brinde ecoar. A vingança destruíra-o, mas cicatrizaram. Portugal ensina, o mar leva, mas também traz. Lisboa cantava o seu fado eterno em novembro, as ruas de Alfama a enroscarem-se como serpentes sob as luzes amareladas dos candeeiros. Eu voltara à cidade após o funeral do João, o peso da culpa como uma capa de chuva no inverno. A Inês e eu mudáramos para uma casa maior no Bairro Alto, com varanda para o castelo de São Jorge, onde o vento trazia ecos de guitarras portuguesas. Ela moldava cerâmicas inspiradas no azulejo mourisco, e eu escrevia o segundo livro, agora sobre a redenção, ou a ilusão dela. A mãe vivia connosco, o cancro em xeque, mas a alma marcada. O Natal aproxima-se, disse ela uma manhã, enquanto preparávamos o almoço, caldeirada de peixe, o favorito do pai. Sem ele, como? Abracei-a, com memórias boas, mãe. O brinde foi o fim, mas o amor foi o princípio. Ela sorriu fraco, os olhos a brilhar com lágrimas não derramadas. O escândalo do João esvanecera-se nos jornais, mas as repercussões ficavam. A Sofia contactara-me, pedindo para ver as crianças, agora sozinha, a criar os netos da mãe. Convidei-os a Lisboa, um fim de semana no Chiado. O Pedro, aos 10, perguntava sobre o tio, ele era mau. Respondi honestamente, era humano, como todos. Errou, mas amava-vos. A Ana, quieta, desenhava barcos no Tejo. Brincámos no terreiro do Paço, como pastéis de Belém, e pela primeira vez, ri sem amargor. Mas a dúvida roía, e se o João tivesse razão? E se o pai era mesmo ladrão, e eu vingara o mentiroso? Voltei ao Sr. Mendes em Setúbal, o velho agora numa cadeira de rodas, o sado a lamber as margens. O teu pai roubou, sim, confirmou ele, fumando um cigarro. Mas devolveu metade, anónima, para a tua educação. O João exagerou para se justificar. O ciclo de mentiras, pai, filho, irmão. Portugal, terra de saudades, também de silêncios. Escrevi ao Miguel, o jornalista, o artigo salvou-me, mas feriu inocentes. Ele respondeu, a verdade é uma faca de dois gumes. Usei isso no livro, capítulos sobre o custo da justiça pessoal. O lançamento foi em Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, com vinho verde e aplausos. A Inês orgulhava-se ao meu lado, a mão na barriga, grávida de 3 meses, um segredo doce. O Natal chegou, e armámos a mesa sem o brinde fatídico. A mãe ergueu o copo, à vida que continua, como o Tejo. Bebemos, rindo de histórias antigas. Mas à meia-noite, sozinho na varanda, ouvi o fado de um bar próximo, lágrimas de saudade. Pensei no João, no Alentejo, no pai no barco. Perdão, sussurrei ao vento. A gravidez da Inês trouxe luz. Escolhemos nomes, Manuel, pelo pai, se fosse menino. Plantas no Alentejo cresciam, uvas maduras para o primeiro vinho. Chama-se Brinde, brinquei. Ela riu, melhor, Renascimento. Mas o passado sussurrava. Uma carta da amante do João chegou, ele falou de ti até o fim. Amava-te, apesar de tudo. Chorei então, o fado a envolver-me como um abraço. O Alentejo queimava sob o sol de junho, as planícies infinitas a ondularem como um mar de trigo dourado, interrompido pelas sobreiras centenárias que guardavam segredos como as muralhas de Évora. Eu estava no vinhedo, as mãos sujas de terra, a colher as primeiras uvas para o vinho que batizara de saudade redimida. A Inês, barriga arredondada aos 7 meses, descansava à sombra de um olival, os pés inchados no chão quente. Vem, António. O bebé chuta como um toureiro. Rimos, e ajoelhei-me, a mão na sua pele, sentindo a vida pulsar, um legado novo, livre das sombras antigas. O ano passara como um rio caudaloso. O livro vendera bem,
o suficiente para expandir o vinhedo e contratar vindimadores locais, homens e mulheres com histórias de secas e revoluções, que agora cantavam cantigas alentejanas enquanto cortavam cachos. A mãe visitava mensalmente, de comboio desde Lisboa, trazendo bolos de amêndoa e orgulho nos olhos. O teu pai ficaria contente, dizia, tocando as videiras como se fossem o rosto dele. O cancro deixará frágil, mas forte, como as raízes que perfuravam a rocha. O Pedro e a Ana vinham no verão, correndo pelos campos, a aprender a podar. Tio, conta a história do brinde mau, pedia o Pedro. Contava uma versão suavizada, um irmão errou, mas aprendeu. Como nas fábulas. A Sofia, agora amiga distante, agradecera, fez dele um pai melhor, no fim. Ela reconstruíra a vida em Coimbra, com um novo amor, mas as crianças uniam-nos. Quanto ao João, o fantasma dissipara-se. Visitei a sepultura em Lisboa, deixando um ramo de uvas. Descansa, irmão. O mar perdoa. Não sentia ódio, só uma saudade quieta, como o fado após a canção. O Sr. Mendes morrera no inverno, deixando-me uma carta, o teu pai amava-te mais. Usa isso para bem. Fizeram o vinho doado a orfanatos, parte dos lucros para vítimas de fraudes antigas. A Inês deu à luz em agosto, num hospital de Évora, sob um céu estrelado. Manuel Oliveira, olhos castanhos como os meus, choro forte como o Tejo em cheia. Segurei-o, lágrimas a cair, bem-vindo, filho. Sem brindes envenenados. Batizámo na Sé, a mãe a abençoar com o rosário. Agora, no vinhedo, com o sol poente a tingir o céu de laranja, erguemos copos de vinho jovem, não um brinde, mas uma promessa. À família, diz a Inês. Às raízes que curam. A mãe assente, o Manuel no colo dela. O Alentejo sussurra, paz, após a tempestade. E assim, em Portugal, onde o passado é saudade e o futuro é vinho, encontrei o equilíbrio. O irmão destruíra com palavras, eu reconstruí com elas. O ciclo quebrara, e o sol brilhava pleno.